E aí, bom também? Eu tô bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que tá rolando, né, no Brasil hoje, e eu vou te falar, o dia não está bom para o ministro Alexandre de Moraes. Teve uma moça aí, uma tal de Flávia Magalhães, mas essa menina tá dando uma dor de cabeça pro ministro Supremo Alexandre de Moraes, é das grandes, tá? Foi repercussão, hoje ela esteve na Rádio Auriverde, lá do Pitoli, mas meu amigo, as coisas que ela falou hoje, cara, deixou muita gente, né, de cabelo em pé. E a gente vai falar justamente sobre isso aqui com vocês, tá? Pessoal, hoje ao fundo, né, estamos aqui, ó, com Assunción de Paraguai ao fundo para vocês, tá? Isso aqui não foi proposital, não. Me tocaram do lugar onde eu tava para poder assistir novela mexicana, para treinar o espanhol, tá? Minha esposa. Então, tô aqui porque me sobrou aqui, tá? E aí eu fiz uma gambiarra aqui com uma mala e uma mesa para trazer o conteúdo aqui para vocês, tá? Dito isso, vamos de informação. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar. Hoje, dia 12 mais um, né? De outubro, e vamos à matéria, tá? E não esquece de se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes, né, as decisões jurídicas dele são estupidamente questionáveis. O ministro do Supremo acabou de manter a prisão domiciliar do Bolsonaro, citou um risco de fuga após condenação. Qual risco de fuga? Não tem como, né? Olha só, o próprio Procurador-Geral da República já optou em não oferecer a denúncia contra o Bolsonaro. Então, não faz o menor sentido, né? Não tem a menor lógica você tentar argumentar aqui que o Bolsonaro vai tentar fugir, dada a condição, né? Qual o critério para ele falar, não, eu acho que ele vai fugir? Qual a tentativa de fuga do Bolsonaro? O que ele fez, né? Vamos lembrar que já passou, inclusive, do prazo dele se manifestar. O Bolsonaro já estava há 15 dias, já está mais de 15 dias preso ilegalmente. Que deveria ter sido dada a sua libertação imediata. Mas olha só essa matéria aqui, né? É absurdo. O pedido negado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta segunda-feira o pedido de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a revogação da prisão domiciliar e das medidas cautelares impostas no âmbito da investigação sobre atos golpistas de 8 de janeiro. Na decisão, Moraes afirmou que há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal e citou, abre aspas, fundado receio de fuga, fecha aspas, do ex-mandatário após a sua condenação a 27 anos de cadeia no regime fechado. Agora, a grande questão que fica aqui é, peraí, qual é o receio? Qual é a justificativa? Né? O porquê? Se ele aguardou até agora, mesmo sabendo que a condenação era certa, qual a justificativa? Né? Qual o receio de fuga? Não faz o menor sentido. O antagonista também tratou da matéria. Moraes rejeita pedido de defesa e mantém Bolsonaro na prisão domiciliar. A possibilidade do STF, inclusive, trazer dos Estados Unidos trazer retaliação em cima dessa medida do Alexandre de Moraes é real, pode acontecer. Segundo o ministro, a condenação do político na ação do golpe de Estado e receio de fuga autorizam a manutenção. Não, isto não está na lei. A condenação do político enquanto há recurso, ainda se presume a inocência do Bolsonaro, né? Não existe mais, e fizeram para tirar do Lula, a prisão em segunda instância. Então, vigora hoje que ninguém será submetido à prisão senão após o trânsito em julgado. Então, assim, é absurdo, né? Absurdo o que a gente está assistindo. Eu coloquei o microfone aqui em cima porque eu quero que você assista essa entrevista, né, que foi feita agora do André Marsiglia lá no Pânico. Dá uma olhada.
Vejam só, por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele descumpriu restrições cautelares. Sim. Tanto as restrições cautelares quanto a prisão foram deferidas dentro do inquérito que não existe mais contra ele. Então, assim, hoje o que existe é o seguinte, eu chegar e falar assim, ô Emílio, eu, juiz, vou te prender. Por quê? Porque eu quero. Mas Assim, não tem inquérito, não tem... Tô afim. Tô afim. Achei que você tá com um jeito que vai fugir, hein? Tá com a carinha de que... Isso não existe. Não, o que acontece hoje na Venezuela é bastante, na minha leitura, é bastante parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma Suprema Corte lá na Venezuela que, lamentavelmente, enfim, existe formalmente, mas do ponto de vista material é totalmente submetida ao Maduro, ao governo, ao líder do governo. Aqui no Brasil a gente tem também uma Suprema Corte submetida, não a um governo, mas eu acho que um governo submetido à Suprema Corte e uma Suprema Corte que não está obedecendo à Constituição. E isso é muito sério. Se a Constituição deixa de ser o norte, seja aqui, seja na Venezuela, não tem Estado. Se você está debaixo da visão de um juiz e não mais da lei, se o Doberman tá comendo o meu adversário, pô, melhor para mim. Tem muita gente que vai nessa. Eu vi agora, por exemplo, a gente teve agora recentemente um show da Alcione, vocês viram isso aí? Opa, eu vi, assim, ela tava cantando e aí tava o ministro lá. Tava o ministro Moraes lá e etc, e ela dedicou o show pro ministro, e as pessoas começaram a gritar sem anistia e etc, etc. Bom, uma boa parte, muito provável, daquelas pessoas que estavam gritando sem anistia, comemoraram a anistia que a gente teve em 79, né, mas era pra esquerda. Então agora como a anistia é pra direita, aí não me interessa. Essas pessoas, por exemplo, que hoje estão aplaudindo o ministro Moraes, a própria esquerda, quando o ministro Moraes foi nomeado, a esquerda via contra o Moraes. Era fascista. Mas isso é política, né? Isso é política. Esse é o problema. Então tem uma parte que ignora porque desconhece e tem uma parte que é assim, bom, enquanto tá indo a favor do que eu quero, maravilha. Eu só critico quando vai contra. E assim, a gente não tem um país, né? Pô, ou a gente tem uma lei que é pra todo mundo, ou simplesmente não tem nada. E no Brasil é pior do que isso que o Marsiglia disse. Ou a gente tem uma lei que vai para todo mundo, ou a gente tem não tem nada. No Brasil, tem uma lei que é agravada quando vale para a direita. Então tem uma lei que só se aplica contra a direita e é inventada quando é de dano, de colocação, de imposição de pena. Mas quando a lei para a direita é para legítima defesa, ampla jurisdição com o devido processo legal, aí já não se aplica a direita. Quando é para punir a esquerda, não se aplica. Quando é para beneficiar a esquerda, aí se aplica. É o que virou hoje, né, a República das Bananas, né? Mas vamos lá, pessoal, matéria do Jornal Extra agora para vocês. Para quem não conhece, né, prazer, este é o Arthur Lira. Governo exonera indicados ligados a Arthur Lira após a derrota na Câmara. Como é que chama isso aqui? Retaliação e vingança. Vocês devem estar sabendo, né, que o Arthur Lira, essa mesma figura aqui muito conhecida por vocês, é hoje um dos principais caciques do Centrão. O governo Lula colocou para votar uma medida provisória que só enfiava imposto em você. O grosso ia entrar. E vai entrar ainda, de todo jeito, em 2026. O Lira, segundo, né, o Lula acredita, o Lira se bandeou para o lado do Tarcísio. E aí conseguiram barrar essa medida provisória que ainda ia ferrar ainda mais o povo brasileiro. E agora o Lula está retalhando todos os aliados do Lira para tentar isolar o Lira. O governo federal iniciou uma série de exonerações. Exoneração, para quem não sabe, é a expulsão, né, a demissão do servidor público, tá? Na iniciativa privada a gente chama demissão, na iniciativa pública a gente chama de exoneração, mas é a mesma coisa, tá? A exoneração de aliados políticos após sofrer uma derrota na Câmara dos Deputados com uma medida provisória que previu o aumento do IOF e perdeu a validade. Entre os atingidos estão indicações ligadas ao deputado federal Arthur Lira e a parlamentares do PP, PL, PSD e MDB. São figuras, né, desses partidos aqui, que é o PP, que é do Ciro Nogueira, tá? Que também, né, do próprio Arthur Lira. O PL, né, é oposição. O PSD é do Kassab, que já entrou na mira do STF. E o MDB também, né, tá fora do roteiro do STF. Então o Lula viu o seguinte: esses partidos não estão fechados comigo. Vou mandar todo mundo embora. Só vou colocar gente nos ministérios
que são fechados comigo. As mudanças ocorreram principalmente na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Agricultura. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, as demissões foram articuladas pela Secretaria de Relações Institucionais, comandadas pela ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do próprio governo, né? A Gleisi Hoffmann foi lá e botou todo mundo para correr. Vamos olhar essa matéria aqui agora. Essa aqui é para, sabe, é para escancarar a militância de redação que recebe dinheiro público e o pessoal chama de Globo. Você particularmente deve chamar de Globo lixo, né? Provavelmente você chama de Globo lixo, tá? Mas é a Globo. Por quê? Cara, durante o momento em que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estavam anunciando a paz, anunciando um cessar-fogo de uma das guerras que mais chocou a humanidade, né, nesses últimos 2 anos, que é a guerra de Israel contra Hamas, que vinha gente, né, de flotilhazinha aí falar que era um genocídio em Gaza. Pois é, quando os dois estavam anunciando o fim disso, vem a turminha da lacração da Globo e deixou vazar um áudio. E nesse áudio é bem a cara da Globo. Escuta. Você é o Espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo dê. Eu espero que o diabo dê. Eu não sei se ele falou, eu espero que o diabo dê um jeito nele, que o diabo dê cabo na vida dele, que o diabo te carregue. Eu não sei o que ia falar. Sei que alguém da militância de redação da Globo ali, né, tava com o microfone ligado e mostrou o ódio, o ranço. Há especulações, tá, e nada oficial, de que o áudio que vazou era da Wald Vogel, né, uma jornalista aí da Globo, né, militante de redação da Globo, que era a Wald Vogel que deixou, né, o áudio vazar. Se foi, não sei te dizer ao certo, né? Sei que alguém lá na Globo mandou que o diabo carregasse, né, o Netanyahu, isso aí, né, ou o Trump, né? Isso aí aconteceu. Vamos lá. E o Donald Trump e o Lula, que tá lá na Itália, pagando de bom samaritano, e aí, como é Itália, né, resolveram perguntar a ele sobre a Zambelli. Eu tive que ouvir, eu fui obrigado a ouvir a fala dele, mas como eu sou bonzinho para vocês, eu nem vou te sacanear tanto. Só vou falar o que ele disse. O Lula disse o seguinte, olha, ela vai pagar pelo que ela fez na Itália ou no Brasil, disse Lula ao comentar o caso de Carla Zambelli, né? Então o Lula, né, foi questionado sobre o caso da Carla Zambelli e falou isso. Ao ser questionado durante uma coletiva com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que nem lembrava o nome da deputada Carla Zambelli, que foi detida em 29 de julho no presídio feminino Germana Stefanin, em Roma, na Itália. Ele disse que nem lembrava e que não vale, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, para mim, é uma pessoa que não merece respeito, de quem ama a democracia. Ela vai pagar pelo que fez, aqui ou no Brasil. É uma questão de justiça, afirmou o chefe do Executivo brasileiro após uma reunião na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E aí ele falou que nem lembrava quem era Carla Zambelli, né? Que nem sabia quem era a Carla Zambelli. Vamos lá, pessoal. Vamos falar, né, de uma pessoa que o Lula lembra muito bem, né? Deve colocar até nas orações dele. Será que o Lula ora? Será que ele faz umas rezas de vez em quando? Vamos lá. Maduro desafia a Trump e aposta que os Estados Unidos não atuarão militarmente. Ou seja, o Maduro aposta que o Donald Trump, né, o homem laranja, está simplesmente blefando, né, que ele não vai fazer nenhum ataque militar contra o Maduro. Se isso é verdade ou não, não sei.
Sei que o Maduro tá pagando para ver. E eu também tô pagando para ver. Já comprei uma cerveja. Tá lá no Brasil minha cerveja. Eu agora não tô no Brasil, não. Mas minha cerveja está no Brasil. É bem provável que logo eu apareço no Brasil. Assim, a cada 2 meses eu dou um pulinho no Brasil, fico uns 15 dias e depois vazo de volta, né? Vou lá dar uma olhada na família, nas empresas, né? Nos parentes lá, nas empresas, na família. E depois eu vazo de volta pro Uruguai. Ou agora, né? Parece que eu tô arrumando uma terceira casa, que é o Paraguai, né? Então, a grande questão que fica, pessoal, é que o Maduro, ele aposta que o Donald Trump não vai fazer nada. É uma loucura o Maduro fazer isso. Segundo reportagem do El País e do Newsmax, Nicolás Maduro havia rechaçado toda a negociação de saída do poder, apostando que o presidente Donald Trump não vai ordenar nenhuma ação militar direta contra o seu regime. É possível? É possível. É provável? Não. Eu acredito que o Donald Trump vai fazer uma ação militar, sim. Para quem acompanhou a história, né, o que aconteceu no Iraque? O Iraque é, sabe, semelhante demais ao que acontece com o Maduro. Lá no Iraque, nós tínhamos o Saddam, que rima até com Satã, né? Saddam Hussein, né? É o Saddam Hussein, beleza. O Saddam Hussein, ele era um ditador bem parecido, mas muito parecido com o modelo Maduro, tá? Bem parecido. Pagava para alguns de democrata, tinha umas esquerdalhas filho de rapariga que amava o Saddam Hussein, dizia que ele não era ditador, que ele era uma maravilha. Até que um dia os Estados Unidos falou o seguinte, né? Eu não me lembro, eu acho que era o Bush, né? Eu tenho quase certeza que foi o Bush que era o presidente à época. Eu não me lembro quem era o presidente à época do Saddam Hussein. Acho que era o Bush, tá? E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou de olho, viu que o Saddam Hussein tinha um monte de soldados e generais. Um dia, os Estados Unidos viu, né, que havia um grupo de soldados do Iraque, generais, que estavam fazendo uma emboscada, que ninguém sabe se isso foi verdade ou não, contra militares americanos. De repente, os Estados Unidos veio e, pô, abateu, matou, né, um grupo de generais e falou assim, ó, pessoal, escorregou aqui, ó, matei uns 2 aqui, ó, mas eu tô a fim de matar mais uns 4 ou 5. Quem será o próximo? Os outros correram, vazaram de perto do Saddam Hussein e deixaram o Saddam abandonado. O que eles fizeram? Pegaram o Saddam Hussein e deram um belo de um presente para o Saddam Hussein. Vocês sabem qual foi o presente que o Saddam Hussein ganhou? Foi isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou conta de desenhar. Uma bela e bonita forca. Por que eu estou contando essa historinha aqui para vocês? Porque eu acho que o Donald Trump, no máximo daqui 15 dias, por aí, e olha, vamos ver se eu vou errar nessa ou se eu vou acertar. Vamos melhorar. Vamos dar até o final do mês, fechou? Até o final do mês de outubro, eu acho que o Donald Trump vai fazer um bombardeio em algum complexo militar do Maduro, que estará, né, vinculado a algum narcotráfico aí, ou seja, vai ter algum militar do Maduro em alguma refinaria de drogas ali, e o Trump vai pegar e vai matar uns 2 ou 3 para ver os outros correrem, né, para ver os outros pularem fora. O que vai acontecer com isso? Maduro vai ficar isolado, vão rifar o Maduro, e aí a própria Venezuela ou o povo vai dar o presentinho pro Maduro, igual fizeram com o Bashar al-Assad, que era amigo do Lula, tá? O Bashar al-Assad era muito amigo do Lula. Ou o próprio povo vai lá e vai dar o fim no Maduro, já faz ali barba, cabelo, bigode de uma vez só e já dá sentença, já resolve no pedaço de pau mesmo, ou vai para um tribunal e enforca o Maduro. Se o Maduro não se entregar ou fugir, ele vai acabar num caixão. Isso é fato. Em que pese, né, ao envio naval estadunidense
para o Caribe para a criação de uma força conjunta antidrogas, o ditador chavista e seu círculo, Rodrigues, Cabejo e Padrinho, confiam em resistir à pressão, convencidos de que Trump não irá até o final. É aquilo que eu disse. Eles são convencidos que não irão até o final. No primeiro ataque, vai sair correndo todo mundo. Aí já é tarde demais para o Maduro, tá? É o que eu acredito que vai acontecer, ou que eu torço para que aconteça, para ser mais sincero com vocês. Matéria do Paulo Capelli. Deputado do PL quer tagliaferro em programa de proteção de testemunha. Acho mais do que justo, tá? Acho mais do que justo. Se tem uma denúncia, tem que ser apurada. Um requerimento apresentado pelo deputado Coronel Meira à Comissão de Segurança da Câmara pede a inclusão de Eduardo Tagliaferro no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Segundo o deputado Coronel Meira, a inclusão do Tagliaferro no Provita tem o objetivo de garantir sua integridade física, liberdade de expressão e de locomoção. O documento protocolado na Comissão de Segurança explica que a medida seria adotada no âmbito da Subcomissão de Fiscalização de Direito dos Presos do 8 de janeiro. Vamos lá, pessoal. Mais cedo, né, eu fiz um vídeo onde eu expliquei para vocês que o Lula quer transformar a Janja numa co-presidenta, né? Ou seja, ele quer dar poderes à Janja para que a Janja tenha o seu gabinete próprio, tome decisões bem atípicas para uma primeira-dama. A oposição está se movimentando para que esse decreto do Lula não valha. Ou seja, é um decreto que viola vários princípios legais, vários princípios da administração pública. Após o presidente Lula baixar um decreto que amplia o acesso de Janja ao serviço do gabinete pessoal da presidência, deputados federais de oposição se movimentam para derrubar tais modificações. Até a publicação dessa reportagem, já existem 7 projetos de decretos legislativos contra a mudança e 2 requerimentos de informação ao ministro da Casa Civil, o Rui Costa, tá, pessoal? Assinada em 28 de agosto, a medida do Lula estabelece que a estrutura pessoal deve apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Você entendeu que o Lula escreveu um decreto, né, de que o aparato destinado à presidência da República tem que estar à disposição também da primeira-dama. Em resumo, agora, a primeira-dama tem respaldo legal e estrutura formal na presidência, podendo contar, inclusive, com funcionários, cargos comissionados e orçamento próprio para a elaboração de projetos ou representações oficiais. Isso é um escárnio com a cara da população. Você votou na Janja? Alguém votou na Janja? Não, né? A oposição alega que Janja não foi eleita para atuar na presidência e que o decreto de Lula promove a imagem de Janja perante o eleitorado da esquerda e sustentar a pauta acéfala deste governo, desse desgovernado, né, às custas do dinheiro dos contribuintes. É isso aí, tem que meter a lenha mesmo. Tá errado, tá violando, né, princípios básicos do direito. Tá certinho em questionar, tá? Vamos lá, pessoal. Alerta, tá? O Cláudio Dantas tratou do assunto. A pedido de Moraes, a Polícia Federal acionou oficial de ligação em Miami para tentar prender brasileira americana. Foi considerado, né, e chamado pela juíza Ludmila Lins Grillo, que esse oficial era um jagunço, né? Jagunço. Por que jagunço? Né? Jagunço, para quem não sabe, são pessoas que são contratadas para resolver o serviço de uma maneira não democrática, se é que você sabe, né? É contratado para matar os outros. E aí, a própria Ludmila Lins Grillo, né, e outras figuras trataram desse caso falando que o Alexandre de Moraes mandou foi um jagunço atrás dela, porque se violava as leis. É impossível um cidadão, um órgão brasileiro fiscalizar uma americana lá fora. Não tem como. Então, é uma ordem ilegal e trata-se de um jagunço, né, segundo o que eles falaram. Cláudio Dantas escreveu o seguinte: nos diálogos expostos pela Vaza Toga, no ano passado, 2 assessores de Alexandre de Moraes se queixavam da inação da Interpol, do governo dos Estados Unidos, ante os reiterados pedidos de prisão e extradição de Alan dos Santos. Abre aspas.
dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, escreveu o Marco Antônio Vargas e o Ayrton Vieira. São assessores, né, do ministro Alexandre de Moraes, juízes auxiliares. Agora, descobre-se que no caso da Flávia Magalhães, isso quase aconteceu. Em 3 de janeiro de 2024, Moraes determinou a prisão da brasileira americana, acionando, né, em seguida o oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, delegado Marcelo Ivo. A informação consta de ofício obtido pela reportagem e assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral da Polícia Federal. Em vídeo postado ontem à noite em seu perfil no X, Flávia disse que foi monitorada por gente da Polícia Federal durante uma manifestação em Fort Lauderdale, em 25 de fevereiro. Ela conta que quando chegou ao local, uma das organizadoras a avisou da presença da PF, recomendando que ela não fizesse discursos naquele dia e permanecesse lá só na barraca de água, né? Então, assim, tá bem tensa a situação. O Gustavo Gaia publicou um vídeo onde ele questiona essa questão da Flávia Magalhães. Dá uma olhada no que o Gustavo Gaia falou aqui. Acompanha comigo. Vamos ver se o vídeo vai rodar aqui. Eu acho que o vídeo acabou travando. Eu tô rindo. Pessoal, acabou travando o vídeo do Gustavo Gaia, então eu vou deixar sem o vídeo. Mas o Gustavo Gaia, né, ele explica aqui para vocês. Deixa eu ver se carregou agora. Não, vamos passar, né? O Gustavo Gaia, ele explica aqui para vocês que os avanços que estão acontecendo em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes vem ganhando força, né? E o caso da própria menina aqui, né, da Magalhães aqui, ele escancara de que os Estados Unidos começaram a investigar, né, esse caso dela. E aí o que mais chamou a atenção foi o fato de que ela anuncia que o próprio Marco Rubio tomou ciência, que isso foi repassado diretamente para o Marco Rubio sobre essa investigação sobre uma figura brasileira, do governo brasileiro, né, da polícia brasileira, investigando ela em solo americano, mesmo ela sendo americana. Vamos lá, pessoal, outra matéria. Após paz em Gaza, Israel ataca a missão de paz da ONU no Líbano, né? O que aconteceu? Lá no Líbano continua a batalha, lá a guerra, né? E aí as forças de defesa de Israel voltaram a atacar posições da Força Interina das Nações Unidas no Líbano e deixaram um soldado ferido. A informação foi divulgada pela Missão de Paz da ONU no país neste domingo. Em um comunicado, a Unifil afirmou que o ataque aconteceu no sábado. Um drone israelense teria lançado uma granada que explodiu próximo a uma instalação da missão da ONU, em Kafr Kela, no sul do Líbano. O governo de Israel confirmou o ataque contra o território libanês um dia após o início do cessar-fogo. O que acontece? Hoje, Israel, assim como Trump, eles estão interessados em acabar com grupos terroristas no mundo afora. E o governo de Benjamin Netanyahu, Israel, fez um ataque ao Hezbollah. Tá? Foi ao Hezbollah. E aí ele não deu maiores detalhes, mas ele falou, é um grupo terrorista, o Hezbollah, e nós não permitiremos, né, que eles continuem, né, em ações absurdas, assim, né, durante ali o Oriente Médio. Hoje saiu um acordo muito importante que envolve a Arábia Saudita e vários outros países, de um acordo de cessar a guerra, né? Ou seja, de garantir a paz lá no Oriente Médio. E aí o ponto interessante dessa história, o que mais chamou a atenção nessa história, nesse cessar-fogo que aconteceu, né, nesse acordo, é que o Hamas agora está neutralizado. O Luiz Bassi fez uma publicação dizendo que o Hamas retomou o controle de algumas partes de Gaza, desafiando a trégua com Israel, mas meio que foi ignorado. Hoje, né, um general das forças israelenses deu uma entrevista para o Metrópolis e eles falaram, não, relaxa, se Hamas voltar,
nós já temos um plano B para neutralizar o grupo Ramais. Acompanha. Impressionante que você vê a população, né? Já está tão familiarizada com esse grupo, né, radical que nem se sente mais, né, incomodado, né, em ver essa gente na rua. Pessoal, última matéria, Alckmin. Pedimos que a tarifa de 4% seja suspensa já durante a negociação com o Donald Trump. O que foi feito de pedido? Foi feita uma solicitação e nessa solicitação que as tarifas sejam retiradas do Brasil. E que apostam que o Donald Trump poderia realmente retirar essas tarifas. Não acredito muito nisso, tá? Não acredito muito nessa retirada de tarifas não, tá bom? Vamos lá, pessoal, por fim, mas não menos importante, para você que está me acompanhando, entre em contato com a Imigra Mais, né? Nossa empresa aí de imigração hoje está bombando, né? Uma das empresas com maior compliance, apresenta maior segurança na hora de você tirar a cédula lá no Uruguai, a residência no Uruguai e agora também no Paraguai. Inclusive, né, um dado muito importante, uma situação muito importante é o apoio e suporte. Às vezes é interessante você tirar a carteira de motorista lá fora, tá? Por que a carteira de motorista? Você sabe que hoje, infelizmente, são duas coisas que a justiça pode te tomar por causa de dívida. Tá? Então, às vezes, se você é um empresário de verdade, eu duvido muito que você nunca passou por dificuldades financeiras. Isso é da natureza do empresário. Então, o que acontece? Hoje, se você, às vezes, travar alguma dívida, eles prendem o seu passaporte e sua carteira de motorista. Quando você tem uma carteira de motorista do Paraguai, você pode dirigir dentro do Brasil normalmente, né? Durante um lapso aí. Então, compensa muito, tá? Até como uma medida de segurança, se entrar em contato, dá para você tirar tanto do Uruguai quanto do Paraguai. E detalhe, a depender da situação, no Paraguai, sai muito mais barato comprar algum carro, tá? Eu, por exemplo, eu tô namorando um carro, tá? Eu tenho no Brasil uma BMW, tenho uma Blazer, tá? Uma Trailblazer, daquelas mais novas. Já coloquei à venda. Eu tô namorando, né, uma Carnival, uma Kia Carnival, aquele carro grandão, né? Eu gosto de barcona mesmo, né? E a Kia Carnival aí no Brasil tá pelo valor de 525 mil reais, uma 2022, tá? Para você ver o preço dessa brincadeirinha. Aqui eu achei por 40 mil dólares, o que vai dar aí 210 mil reais mais ou menos, e ainda dá para dar um chorinho, os caras ainda dão aí, né, $1.000 de desconto, dá para sair para 39 mil dólares, a mesma do ano 2022 com um diferencial, diesel, tá? Diesel, aqui é muito comum, carros a diesel, isso eu achei muito interessante, tá? Isso eu achei muito interessante. Então, essas são algumas orientações que a gente vai passando para vocês e que vocês acabam tirando a dúvida aí durante a consulta. Então, entre em contato com a Imigra Mais, se o interesse de vocês é ter uma residência ou no Uruguai ou no Paraguai, né, a gente está aqui para vocês, tá? Então, já com vasta experiência em trazer, né, a residência para o Uruguai e agora trazendo para vocês para o Paraguai também, tá? E logo a gente vai estar oferecendo, tá, questão da residência europeia também, tá certo? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer e uma honra trazer conteúdo para vocês e eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.